Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos juntos aqui na Palavra de Deus, ligados pela comunhão e orientados pela Palavra e sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia diária. Vamos juntos, rompendo o relacionamento. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que foi escrito de Gênesis 1 e 2 nos prepara um clímax para mostrar a tragédia da decisão de Adão e Eva em desobedecer aquela única ordem que Deus deu a ele em uma plataforma ampla de permissões. Quando Deus disse, você pode comer de tudo, menos de uma. Eles falharam terrivelmente e mergulharam a humanidade em consequências inimagináveis. Eles nem imaginavam que essa consequência traria esse resultado. Mas vamos lá, vamos por parte. Leia comigo Gênesis 3 e o versículo 1 a 6, que nos diz assim, ó. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Por mais trágica que seja essa história, e por mais que não podemos desculpar a falta de Eva, eu quero dizer para você, como demonstra aqui a lição da Escola Sabatina, que as consequências de vivermos nesse mundo de pecado, de morte e tristeza, não vieram pelo ato de Eva. Olha que reveladora essa informação. A consequência do pecado, a transgressão que os homens cometem dia após dia, a miséria, a morte, a dor, vieram como consequência do ato de Adão. Olha, gente, isso aqui é profundo demais. Porque, afinal de contas, foi Eva enganada pela serpente e Satanás usou subterfúgios profundos, poderosos para enganar Eva, justamente fazendo com que o animal mais destacado da criação, conforme diz aqui o relato bíblico, o mais astuto da criação de Deus foi usado por Satanás para enganar Eva e por causa desse engano ela comeu, achando que não tinha nada de mais comer, foi enganada. O mesmo não aconteceu com Adão. Adão, meu amigo e minha amiga, comeu de maneira deliberada. Por isso, fala que a morte entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, diz Paulo. Então, Eva foi enganada, Adão não foi. Mas veja que história interessante, veja que situação interessante em relação a essa história. Mesmo diante de tal pecado, porque foi um pecado grave, porque ele não foi enganado, ele poderia ter negado a qualquer momento, mesmo assim, ele usando da sua liberdade, ele tomou o fruto nas suas mãos e comeu em flagrante desobediência a Deus. O que ele estava dizendo com esse ato? Ele estava dizendo assim, Senhor, não dependo de Ti para nada. Eu não desejo obedecer ao Senhor nesse quesito. Ele tomou em si o poder da rebelião contra a ordem de Deus, mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia. Claro, ele haveria de morrer depois de 930 anos de existência, ele haveria de ser expulso do Jardim do Éden, ele haveria de lavrar a terra, ele haveria de ver na própria criação as consequências do seu ato. Os animais que antes eram mansos e estavam alegres sob sujeição às ordens do próprio Adão, agora se revoltou contra ele a ponto de os animais se tornarem ferozes. Mas mesmo assim, o Senhor Deus deu ao casal, nossos primeiros pais, uma promessa maravilhosa que eu gostaria de compartilhar contigo, que está lá em Gênesis 3, versículo 15. Acompanhe a leitura.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras foram ditas às serpentes, mas não foram dirigidas a elas, porque a serpente representava quem estava por detrás dela, que foi exatamente o diabo. A Bíblia fala que, lá em Apocalipse 12, que o diabo é a antiga serpente. Então Deus dirige ao diabo a seguinte informação. Olha aqui, eu vou colocar inimizade entre você e essa mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Veja que está no singular, o descendente dela. Em outras palavras, Deus havia dito, olha, um dia vai nascer dessa mulher que você tentou, alguém que vai lhe esmagar a sua cabeça. E no máximo que você vai fazer contra ele é machucar o seu calcanhar com uma picada, somente isso. Esse descendente haveria de pôr fim ao reinado de trevas e de morte, de rebelião, de desobediência que Satanás subjugou esse mundo. Meu amigo, que promessa maravilhosa, ou seja, nem tudo estava perdido. E você sabe quem é esse descendente, não sabe? Esse descendente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás foi o próprio Jesus. E de que maneira ele esmagou? Quando ele pagou a penalidade do pecado através da sua morte. Ou seja, Adão deveria morrer eternamente, Eva deveria morrer eternamente e os seus descendentes, mas o Senhor Deus tomou para si essa penalidade e morreu no lugar da humanidade. Em outras palavras, venceu a Satanás de maneira definitiva. E como que Satanás causou sofrimento ou picou o calcanhar? Quando ele causou sofrimento ao Senhor Jesus na cruz do Calvário, os açoites, a cruz pesada, quando ele foi pregado e ficou pendurado entre o céu e a terra. Tudo isso foi a ferida no calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. Ele fez isso tudo por amor a mim e você. Ou seja, mesmo que Adão escolheu voluntariamente se rebelar contra Deus, o Senhor Deus o salvaria por um ato de profundo amor, quando ele se sacrificou e morreu no lugar de Adão. Você não acha que isso é maravilhoso demais? Essa é a realidade da misericórdia, do amor, da bondade, da salvação de que Deus nos oferece. Meu amigo, Deus espera que eu e você tenhamos uma atitude diferente da de Adão. Ele deseja que eu e você sejamos voluntariamente fiéis, leais ao Criador. Mas, infelizmente, já cometemos pecados. Infelizmente, já caímos no teste. E o que não resta ainda? As palavras de 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu garanto a você, esse advogado nunca perdeu uma causa. Pode confiar a sua causa a Ele, Ele há de defender você. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Te agradecemos do fundo do nosso coração por não ter desistido de nós e não ter permitido que a humanidade perecesse. Mas o Senhor escolheu pagar a nossa dívida e aceitamos esse pagamento e o louvamos por isso. Te agradecemos no teu próprio nome, Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Continue firme aí comigo. Aproveite bem o seu dia.